Então vamos dar início a mais um Secovcast. Secovcast é o podcast do Secov Zona Sul, onde nós procuramos trazer convidados e compartilhar informações, conhecimentos, atualizações, fazer esse compartilhamento para poder trazer isso para todas aquelas pessoas interessadas, para aqueles que estão envolvidos com as empresas, para aqueles que têm interesse em mercado imobiliário, e através desse movimento ir qualificando, preparando, desenvolvendo e podendo a gente criar uma perspectiva aí cada vez mais positiva e melhor para todos os atores desse mercado. E o nosso convidado de hoje é Jorge Palauro, que é um especialista aqui no mercado imobiliário, também é treinador, mentor, né? Enfim, tem várias áreas de atuação. Tem o método Corretor Sangue no Olho, que é um método revolucionário e transformador da carreira do profissional. E a gente vai bater um papo aqui nessa questão de qualificação, de preparação, como é que está, né, essa perspectiva e essa projeção de um profissional para poder ter um resultado positivo. Jorge Palauro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui no Secovcast. Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória, qual é teu envolvimento aí com o mercado imobiliário. Perfeito. Primeiro, obrigado, presidente Sérgio, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Obrigado. Né, poder compartilhar, aprender também, né, porque a gente está sempre aprendendo, Sim. Conversando, trocando ideias, e isso é muito gratificante para nós. Pois bem, presidente, como eu comentei rapidamente antes para você, eu não nasci corretor, né? Eu tenho minha formação inicial em administração de empresas e eu tenho também especialidade em gestão de pessoas, né, pela Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E eu tenho formação em coaching e PNL. Eu tive por 17 anos empresa de consultoria, né, para empresas, nada a ver com o ramo imobiliário, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e eu atendia diversas empresas de médio e grande porte aqui na nossa região e no litoral. Eu morava em Torres, presidente, eu vinha todos os dias a Porto Alegre, porque eu sempre gostei de morar na praia. Tu é louco? Não, O escritório é na praia, né? É isso aí, mais ou menos assim. Aí daqui a pouco o pessoal começou, porque eu já treinava também o pessoal do ramo comercial, né? Sim. E aí daqui a pouco o pessoal começou a me contratar para treinar imobiliárias. E eu comecei a gostar do negócio, achei bacana, estudei muito, sempre fui muito estudioso, curioso, né? E virei corretor, comecei a atuar, né? Hoje a minha esposa que está aqui comigo, sempre me acompanhando, né? Em toda a minha trajetória, está sempre do meu lado, né? Nos treinamentos, congressos nacionais, imobiliários e tal. Está sempre comigo, ela é advogada, né? Faz parte da equipe. E virou corretora, presidente, uma grande corretora, por sinal, né? A gente atua aqui no Rio Grande do Sul, mas nós montamos a nossa base hoje mesmo em Itapema, né, em Santa Catarina. Então, nós temos o nosso, vamos dizer assim, a nossa imobiliária, o nosso negócio, o nosso core business está em Itapema. Então, a gente vende principalmente Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú, né? Essa é a nossa zona de atuação. Que estão sempre, a gente ouve, né, e acompanha aí as notícias, além de ser, eu acho que é o metro quadrado mais caro do Brasil, se não é, está próximo disso. Assim, presidente. E o movimento também muito constante. Muito constante. Itapema, hoje nós temos cerca de 6 mil corretores. Quase 10% da população da cidade é corretor de imóveis. Nós temos até um ditado lá que diz assim, em Itapema, você foi e você é o população normal em torno de 60 mil, 70 mil. 70 mil, mas aí quase triplica 10%. No período de verão. Chega até 1 milhão, assim, em determinados períodos. Sabe? É bem... Muito movimento. É muito movimentado. Agora está mais tranquilo. Sim. Agora está mais tranquilo. Né? Então, a gente tem um ditado lá que a gente diz assim... E a área geográfica? Eu fiquei curioso, porque a BR ali, ela limita Itapema ou ela transpassa Não, a ela BR? transpassa. Ela transpassa. Tá. O que acontece? Ela abre, vai estreitando, aí você passa com a 101. A gente passa por ali, vê aquela série de prédios, né? Prédios, construções. Exatamente, exatamente. Aí tem a BR-101. Sim.
do lado esquerdo de quem vai a Balneário Camboriú, Sim. é o bairro Morretes, Casa Branca Sim. e outros bairros. E do lado direito, que é o bairro, lado do mar, é a Meia Praia. E depois é o centro de Itapema, que na Sim. verdade é onde a cidade iniciou. Só que eu tô quase que entendendo ou percebendo, assim, não sei se foi por uma perspectiva de passar, há um tempo eu não vou lá mais especificamente no lugar, mas elas estão se conectando, né, pela própria estrutura e crescimento do mercado imobiliário, quase que fica uma coisa só, Meia Praia, Itapema, Camboriú, não sei É se que, chega a ter um... é que o que acontece? Inicia Porto Belo. Ah, Porto Belo Porto primeiro, Belo, sim, né? Aí Porto Belo, aí tem o bairro principal de Porto Belo hoje seria o bairro Perequê, sim, né? Que ele é conectado à Meia Praia. tá, Meia Praia é um bairro de Itapema, ah, certo? Então ele conectado, sim, passa o rio Perequê, é como a gente atravessar Torres para o Passo sim, de Torres, sim, certo? claro, Então é dividido pelo rio Perequê. Aí sim. você ultrapassa aquela ponte, você está em Porto Belo, bairro Perequê, você ultrapassa, está em Itapema, bairro Meia Sim, Praia. sim, Né? Então é quase que quem olha assim é tudo a claro, mesma coisa, sim. É, sabe? acaba se integrando, né? Se Até pela integrando. própria movimentação ali E 12 quilômetros de de todo Balneário o Camboriú, mercado, né? sim. E a gente observa muito isso, né? A verticalização, assim, numa velocidade bastante significativa Sim, e também a qualificação desses produtos em termos de apresentação, de acabamentos, enfim, que o que, lógico, acaba potencializando e também impactando no valor do mercado. com certeza. Assim, presidente, por eu ser embaixador do DWV, que é o maior aplicativo imobiliário do Brasil hoje, tá? Isso me abriu muitas portas com Sim, várias sim, construtoras grandes da região, né? E algumas construtoras até me contratam para fazer, por exemplo, lançamentos imobiliários. sim, E eu vou lá treinar os corretores para eles comprarem o produto deles, sim. né? Comprar a ideia do produto Claro, para poder revender. claro. Então, o que que acontece? Hoje, a tecnologia cada vez mais presente, Sim, né, nessas construções, da maneira de construir, porque eu sempre digo, hoje qualquer coisa virou alto padrão, né? Você chega lá, é não, alto padrão. é, Não é bem assim. sim. Tem que saber fazer essas divisões, essas distinções, né? Quando eu É, treino os tem corretores, particularidades, é. com certeza. A primeira coisa que eu falo, presidente, é assim, meu amigo, minha amiga, olha só. Se você quer ser realmente um corretor completo, conheça diversos mercados Assim, diferentes, né? Vai para São Paulo, vai lá conhecer, vai lá em Alphaville, vai lá conhecer como é que funciona, o que que são os edifícios, vai em Porto Alegre, vai na Zona Sul, vai Gramado, vai Canela, vai Balneário, vai Itapema, vai em Curitiba, sim. conheça, Viaja, né? Amplia a tua linha viaja, de conhecimento. porque, presidente, a gente lida com pessoas de bastante dinheiro muitas Sim, sim, vezes, e aí você, esse aqui é de alto padrão, e aí o cara, isso aqui não é alto padrão. sim, Então a gente tem que saber fazer a claro, leitura, claro. né? É nesse ponto aí de entender, né, a estrutura e até a qualificação do produto, vai também na questão de conhecer os acabamentos, o formato de construção, o que foi implementado. O detalhamento do produto, eu acho que o estudo, né, isso Total, é presidente. de fundamental importância. Com certeza. Para você teres ideia, eu e a Nani, a minha esposa, quando uma construtora nos contacta, eu quero que vocês vendam para nós. Sim, Antes de nós vamos lá, eles vêm até sim, nós no escritório, conversam sim, conosco, nós vamos até a construtora. Mas eu quero ir conhecer a construção, não é um prédio pronto. sim, Eu quero conhecer a construção. claro. Eu quero ver Desde a base, da o fundação, que ele coloca ali. claro, Porque aí eu tenho propriedade na hora de vender sim, para o meu cliente. claro, Para apresentar para ele, olha, esse aqui a gente está falando de uma laje diferente, não é a laje comum. Né? Aqui a gente está falando, por exemplo, assim, ó, lá sim, tem construtoras que usam, e isso eu acho muito interessante, e que o corretor precisa claro, se atentar a esses detalhes. Tá? Hoje a gente tem aquelas lajes protendidas, né? Que elas são todas, vamos dizer assim, interlaçadas. sim. E aí o que que acontece? Eles botam lá cubetas debaixo da laje, só que tem construtoras que... Porque o que que serve, para que serve a cubeta? É um cubo
Sim. para não se propagar o som, perfeito? Uhum. Só Isolamento que é um acústico. isolamento acústico. Só que se essa cubeta ela estiver aberta, ele vai bater e ele vai reverberizar. Então, tem construtores que começaram a se dar por conta e eles colocam como é que se diz? Não é um EVA, é um tipo de isopor, Sim, mais ou menos grosso assim, sim. porque o que acontece? Aí a Faz cubeta parte tá aqui. da estrutura do isolamento. Exatamente. Aí a cubeta vai funcionar, Claro. porque ela vai ter um vácuo dentro dela, aí vai ter a laje Sim, ela nervurada. tem essas camadas para ir, vamos Exato. dizer assim, de certa forma, segurando aquela propagação do som, né? Exatamente. Para não Então, assim, são impactar. situações, aí ele depois, antes do contrapiso, E um ponto, né, Jorge? Conforme o tipo de. Aí tu vai também de tu conhecer o cliente que tu tá tratando e lidando. exato, tem cliente que não precisa falar. Esse aí pode ser o ponto que vai te dar como é que diz? Concretizar o fechamento do negócio ou não. Ou não. Né? Porque O a investidor pessoa, não pode não dar muita conforme ela bola. vai subindo dentro da sua escala de valores, né? O detalhamento e o refinamento também vai acompanhando. Perfeito, perfeito. É. Exatamente. Então, é importante Sim. o corretor levar isso como... Ele tem que estudar. O corretor tem que estudar. E estudar, quando eu falo estudar, ele tem que ler, ele tem que fazer cursos, e não só cursos dentro do mercado imobiliário, para ampliar a visão. Mas ele tem que entender de obra. Ele tem que entender de obra. Ele não precisa ser... querer fazer engenharia nem arquitetura. Sim, mas ele tem que Mas ele tem que saber o que é bom. Um mínimo, vamos dizer assim, de informações, que são informações que têm uma relevância no momento da avaliação e da análise e até da percepção que tu vai ter quando tu começa a entender quais são, o que impacta realmente naquele processo de decisão. E se tu tem essas informações, tu tem argumento. Exato. Com argumento, tu consegue ir em busca do convencimento e do fechamento. Exatamente. Então, o corretor precisa procurar isso. Sim. Só que isso, presidente, não está... o grande problema, tá, que a gente enxerga, claro que isso não é só no mercado imobiliário, isso é de um modo geral, né? Que as pessoas querem só que as imobiliárias proporcionem as coisas. Sim. Né? Tudo pronto. Tudo pronto. E não é. Não é. Por isso, hoje, eu lhe afirmo, para quem vai nos assistir, eu afirmo, meus amigos, 5% dos corretores estão ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Sim. Nós temos aí uns 60% que ganha para se virar, e o resto, literalmente, como a gente fala aqui no Rio Grande, tá matando o cachorro a grito. Sim. Mas o porquê? Isso em qualquer profissão. Mas agora, puxando a asa para o nosso assado. Tá? Por quê? Porque as pessoas esperam só dos outros. Eles não se preocupam em querer aprender mais, fazer um curso, se profissionalizar cada vez mais. E o que vai abrindo e projetando o profissional no mercado é justamente a qualificação. Né? Quanto mais ele vai se especializando, vai tendo informações, vai tendo conhecimento, e também através desse processo de desenvolvimento vai se conectando também, né? Porque em cada momento de aprendizado ou em cada momento de experiência de um processo de negociação, tu cria uma conexão. Exato. Né? E tu dá continuidade nessas conexões também te abre possibilidades. Então, eu vejo que o conjunto da informação com a conexão é que vai potencializar o profissional. Exatamente. Tanto é essa questão de conexão que o nome da nossa imobiliária é Jorge Palauro Conexões Imobiliárias. Porque aquela frase que você usa, eu acho muito perfeita. Sim. Porque é assim que a gente trabalha. Né? A gente tem que dividir para multiplicar. Sim. Né? Então, essa eu gosto de repetir várias vezes. Exato. Ela serve até como um mantra, né? Para a gente também se educar nesse sentido. É isso aí. De que o compartilhamento... Eu hoje enxergo assim, os movimentos no sentido da colaboração, da cooperação, né, da contribuição. A gente vai fazendo uma construção em conjunto e acaba naturalmente chegando num processo de crescimento. Exato. Então, eu tenho, até pelas características dos movimentos que eu participo, né? A gente, quanto mais vai se unindo as pessoas, e nesse sentido é o dividir, né? Dividir com os outros as tarefas, as responsabilidades, as possibilidades, a gente vai multiplicando os resultados. Mas esse processo de entendimento, e tu que tem uma experiência assim, bastante significativa na construção de profissionais ou no desenvolvimento de profissionais,
como é que tu consegue ir quebrando essas barreiras? O que tu sente, assim, lá na ponta? Se ainda existe uma resistência, se os profissionais estão buscando melhorar, se qualificar, como que tu tem observado esse movimento? A gente observa que tem muitas pessoas que estão preocupadas realmente em querer se diferenciar Sim, no mercado, né? É que o grande problema, eu diria assim, ó, eu sempre falo isso nos treinamentos, muitas pessoas olhavam os caras andando com carrão e coisa e tal. Ah, o que que ele faz? É corretor, vou virar corretor. E acha que ser corretor é a coisa mais fácil do mundo, que eu vou ficar rico do dia para a noite e tá tudo certo, então vou virar é. corretor, né? Essa magia aí todo mundo procura, né? Exato. Lá na nossa É, região, lá em Itapema, é, lá é uma loucura, entende? Então a gente tem muita pessoa sim, desqualificada. sim, Mas felizmente, né? Felizmente, a gente observa que isso devagarinho está mudando e as pessoas realmente estão buscando, né? E cada vez mais treinadores, bons treinadores, sim, né? Ruim sempre vai ter, em qualquer profissão, mas, claro, mas temos hoje bons treinadores, sim, pessoas sérias que estão inseridas no mercado, que estudam o mercado sim, e que são profissionais do mercado. Porque isso é muito importante, né? Quando você é um profissional do mercado, você tem expertise, sim. literalmente você mata a cobra e mostra o pau, né? Como diz o ditado, né? Viver a experiência, Vivenciar, não adianta eu exato. ter só informação ou ter uma base de conhecimento e não viver a experiência, né? Isso aí. Que é a conexão do conhecimento com a experiência que vai realmente, né, te trazer aquela condição de segurança dentro do desenvolvimento da atividade. Por Exato. isso que tá no dia a dia no mercado, tu, além de ser treinador, tu tá no dia a dia do mercado, tu Exatamente. tá lidando com investidores, tá lidando com construtores, então tem sempre uma vivência assim das experiências e isso também enriquece muito no processo de compartilhamento. Com Quando tu certeza. traz lá para uma sala de aula, para um momento de treinamento, toda essa perspectiva também de que, o que acontece lá nem diz a hora da A verdade. hora da Porque verdade. tem um mundo hoje também, que é um mundo de fantasia, eu digo nesse sentido, que as redes sociais, às vezes, elas passam, né, e querem passar uma informação que a hora da verdade ela é diferente. É. Eu tive num bate-papo com um colega aqui, que ele disse que a verdade está no offline, né? É isso aí. E eu achei muito, muito legal aquela frase dele, assim, e tenho usado ela em alguns momentos. A verdade realmente ela está no offline, né? Porque no online, nas redes, tu pode postar e colocar o que tu quiser. E essa questão, eu tô de carrão, eu tô numa mansão, eu tô aqui. Mas o que tu está produzindo? Até porque aquilo pode ser uma situação de momento. Para que ela seja uma situação contínua, tem a questão da credibilidade, da confiabilidade e essa construção do profissional que também ela precisa ser trabalhada. Exato. Exato. A gente sabe disso ditado, nem tudo que reluz é ouro, né? E a rede social aceita É, tudo, né? Então, às vezes as pessoas se baseiam sim, simplesmente numa rede social. Eu acho bacana, assim, desculpa, eu acho bacana que a internet, ela veio tirando toda a parte ruim, como qualquer sim, coisa tem também, sim. mas ela tem um lado bastante positivo que ela Tem. democratizou o ensino. Sim, Né, as pessoas puderam ter um acesso mais sim, fácil à informação, sim. né? Eu falo isso também, eu Então, digo que hoje está disponível, né? só não vai que não quer. O que diferencia ali é a É vontade, à né, vontade, da, da, exato. da, da pessoa se dispor a ir lá em busca daquele conhecimento e a aplicação também desse conhecimento. É isso aí. Porque às vezes eu incho, né, ou crio assim, um volume tão grande de informação, de conhecimento, mas não leva ele para uma prática. E aí ele passa a ocupar um espaço que às vezes não seja o necessário. E o momento que eu pego aquela informação e levo ela para a prática, vivo a experiência e isso se transforma num conhecimento ou se solidifica como um conhecimento, aí eu estou dando passo na linha de crescimento. Exato. E assim, ó, presidente, tem um monte de informação gratuita, Isso. né? Às vezes, né, eu às vezes, o pessoal pergunta, Jorge, tu tens treinamento online? Não, eu não tenho treinamento online, presidente. Por quê? Nesse sentido, eu sou mais velha guarda, sabe? Eu gosto do olho no É, olho.
Eu gosto de sentir as pessoas. Que isso aí é bem interessante. Inclusive a questão do processo de negociação, né, Jorge? Eu digo para o pessoal, tu tem que ter um momento de sentar com o teu cliente. Tu não acha que tu vai resolver tudo por WhatsApp, vai resolver tudo, né, por mensagem ou por ligação. Tu tem que ter aquela hora que tu vai sentar, porque ali é que realmente tu vai perceber a mensagem indireta, né? Que é através ali dos gestos, através das emoções, enfim, então tem uma leitura muito mais ampla do que uma troca de mensagens. E isso é muito, muito real que tu estás falando, e é algo que nós utilizamos muito. A gente tem muito cliente no Paraná, a gente tem bastante cliente no Mato Grosso do Sul, né? O pessoal do agro, bastante forte. O que acontece? Esses dias, eu e a minha esposa, nós pegamos o carro, sempre juntos. Que maravilha, isso é importante também, legal, né? a gente tá Porque sempre se junto. complementa. É impressionante. A gente tá quase que 24 horas por dia junto, e quando dá, a gente leva o nosso piá junto aí. Então, isso é legal, sabe? A gente conseguiu unir a nossa família também legal, no nosso trabalho. Isso fortalece também, né? Vai se complementando, muito mesmo. E o que acontece? Foi em novembro agora, nós estivemos no Paraná, nós pegamos o carro, 700 quilômetros lá de Itapema, para visitar um cliente, para ir tomar um café com ele, presidente. Isso a gente faz toda hora. Semana passada a gente estava em Vacaria, tomando café com 3 clientes, que nós não conhecíamos. Tá? Nós fomos lá no Paraná, Clevelândia, tá? Perto de Pato Branco. A gente também fez nós juntamos investidores, nós fizemos um evento com investidores em Pato Branco, e aí nós estávamos conhecendo esse cliente, passamos lá. E aí nós fomos lá tomar um café com ele. Ele gostou muito do que viu, do que a gente apresentou, e ele disse assim: pô, Jorge, ninguém nunca tinha vindo aqui falar comigo. Nós andamos 700 quilômetros, presidente. Aí, início de dezembro, ele foi até Itapema, ele e a esposa, nós mostramos para eles, e eles compraram 7 milhões. Valeu essa quilometragem? Valeu a quilometragem, entende? Semana passada, de Itapema até Vacaria, a gente vai lá por Lages, dá 300 e poucos quilômetros. E de volta 700 e alguma coisa, mais ou menos assim. A estrada é simples, estava chovendo, porque nós saímos de manhã, 3 horas da manhã, chegamos lá de manhã, chegamos em casa, voltamos a 1 da manhã, porque no outro dia nós tínhamos reunião de novo lá em Itapema, tá? Visitamos 3 clientes e nós estamos num namoro muito forte ali. Entende? E é assim que as coisas acontecem. E eu vejo esse formato, né, de trabalho, assim, de dedicação, principalmente para a construção da relação. É para a construção de relação. Para a construção da relação, porque essa relação é que vai projetar a possibilidade dos negócios. Se não especificamente ou diretamente com aquela pessoa, mas até com uma projeção e com uma abertura de mercado, onde ela possa, por indicação, levar, né, essa disposição que vocês apresentam, né, no cuidado, vamos dizer assim, com o cliente, né? Eu acho que cada vez mais o profissional que se qualificar nesse sentido, de ter essa sensibilidade, de entender que ele tem que estar à disposição e ele tem que gerar a solução, né? Ele já entra, não é o cliente, ele não está, o cliente, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, que o profissional às vezes ele enxerga assim, o cliente depende de mim, não sei se seria esse o termo, né? Mas a gente está muito mais a serviço do cliente. Nós somos prestadores de serviço. Né? Perfeito. E prestar o serviço da melhor maneira. E se a melhor maneira seja eu ter que ir lá visitar, para justamente sentar, a gente se conhecer e poder, a partir desse conhecimento, gerar um processo lá que possa efetivar numa negociação, enfim, eu acho que esse caminho ele é bastante interessante. Que gera credibilidade, né? Mas às vezes, que nem tu falou, dentro daqueles percentuais, né, de modelo, vamos dizer, de características de profissionais, tem um volume muito grande que quer velocidade. Né? E velocidade, às vezes, de uma forma muito prática. Te mando uma tabela, o cara nem me respondeu a tabela. Mas
como é que tu aproximou, né? Tu simplesmente manda uma tabela ou manda lá uma perspectiva de uma fachada ou até uma planta, algo assim, mesmo que seja uma maquete eletrônica. Tá, mas é muito frio, né? Muito frio. Muito frio. E o ticket, né? Quanto maior, né? Mais cuidado, mais bem tratado. Com Né? certeza. Quando tu fala na questão, nem tudo é alto padrão, né? Então, essa leitura também existe do investidor. Né? Nem tudo é corretor, ou vamos dizer, nem todos são corretor. Qual é o corretor que eu quero, ou qual é o que satisfaz as minhas necessidades? Quer ver, presidente, essa questão de tu ter um carinho com o Sim. cliente é muito interessante. Em final de 22, nós vendemos 3 apartamentos na planta para 2 irmãos que são investidores, também do Paraná. Eles são da cidade de Jaguariaíva. São pessoas sensacionais também. Sim. Aí nós vendemos 3 apartamentos na planta para eles. Aí depois eles chegaram, Jorge, agora nós queremos... Porque eles foram para investir. Sim. Agora nós queremos um frente-mar. Aí um deles ia fazer aniversário, agora não estou lembrado, foi ano passado. Sim. Acho que foi ali para abril ou maio, se eu não me engano, do ano passado. E aí a Nani, minha esposa, chegou assim, amor, já que o Joel... O Cristiano, aliás, é o Joel e o Cristiano, mas quem estava de aniversário era o Cristiano. Já que o Cristiano vai fazer o aniversário, vamos presentear eles com 4 dias num frente-mar. Aí nós fomos lá. Sim. Só que isso custa R$7.000. Então, para deixar eles... Tá fazendo um investimento ali, né? Porque para ele sentir, ele viver aquela experiência. Exatamente. O corretor, ele tem que entender, né? Para você rir, você tem que fazer rir também. Né? Literalmente, isso é negócio. Sim, isso é negócio. Natural, né? Então, a gente tem que cativar as pessoas para que, quando elas imaginarem em comprar algo, elas vão lembrar de quem? Elas vão lembrar de você. Elas não vai passar na cabeça, não, vou ver com fulano. Não, eu tenho clientes, presidente. E também, conforme a característica do cliente, que são clientes, né, vamos dizer assim, mais diferenciados, eles têm uma agenda, uma demanda no dia a dia que não permite que ele vá ficar procurando ou pesquisando, né? Ele precisa justamente de alguém que atenda com informações qualificadas, né? No momento certo, dentro do espaço de tempo, né? do espaço de tempo. E isso se constrói e se aprende no dia a dia, né? Exatamente. E assim, tem clientes que inclusive entram em contato comigo, às vezes assim, Jorge, um corretor falou comigo aqui, me mandou esse material aqui. Tu tem esse produto? Sim. Por quê? Porque eles confiam no trabalho. Claro. Entende? É que o que acontece? O corretor, ele, ao longo dos anos, ficou... se o cara fala, corretor é chato. É um xaropão. Porque o corretor só entra em contato... Exato. Mas por culpa do próprio corretor. Sim, porque ele só entra em contato com o cliente para oferecer coisa. Entendeu? Sim. A gente, quando nós vamos viajar e estamos passando próximo da cidade do cliente, vamos lá tomar um café com fulano? Sim. Vamos lá. Nem falar nada de produto, de nada. Vem aqui, né? E vou te falar, é quase que impossível ele não tocar no assunto. Sim. Deixa rolar o natural. Mas deixa muito mais pela, vamos dizer, vontade dele. Exato. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser, não fala. E o tá café foi bom igual. Exatamente. Por quê? Porque negociar é criar relações. É que nem você vai lidar com japonês, com chinês. Você não vai vender pro cara amanhã. Ele vai querer te conhecer. Tem que construir um caminho. Exato. E você vender um imóvel é a mesma coisa. Você não está vendendo um tênis, um par de meia ou uma camisa. Sim. Você está vendendo, pode ser o sonho daquela pessoa, Sim. né? Pode ser só mais um imóvel ou pode ser só um investimento. Não importa. É bastante dinheiro. Claro. E você tem que criar essa relação e fazer com que ela perdure. Porque senão você vai fazer uma venda só. Hoje a gente trabalha com carteira de clientes. Por quê? Porque o cliente,
compra com a gente e Sim. ele nos indica, que indica outro, que indica outro. E através das parcerias Sim, que a sim. gente estava Lógico, conversando antes lá no lógico. início, que a gente faz o É. tempo todo. É uma construção contínua, né? Exatamente. Uma construção nessa linha do relacionamento, né? Exato. Jorge, a gente bateu um papo aqui bem legal, né? O tempo passou assim, fluiu nesse bate-papo. Ah, a nossa ideia aqui foi conversar um pouquinho sempre nesse sentido de o quanto é importante a qualificação, a preparação para o profissional ter uma boa carreira dentro do mercado, assim, ou construir, né, a sua marca pessoal dentro do mercado. Mas eu gostaria que antes da gente encerrar, assim, algo que tu gostaria de ter falado que tu ainda não falou, que tu acha que seria uma dica interessante para quem está nos ouvindo, para quem vai acompanhar esse podcast. Enfim, aproveita esse espaço aí e deixa para o pessoal uma dica que tu considera assim para quem quer ter um 24 aí bastante positivo, chegar lá no final do ano, em dezembro, comemorando, como é que ele deveria se preparar e se qualificar para enfrentar esse ano? Perfeito. A primeira coisa é: ninguém vende o que não conhece. Então, estude o que você vai oferecer. Esse é o básico do básico, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu sempre digo, o corretor sangue no olho, presidente, é aquele corretor que está preocupado em construir relacionamentos, tá? Porque o pessoal muito preocupado com o lead. Eu acho Sim. que o lead é importante, é mais uma forma de captação, Sim. né? Ele é necessário. Só que as Mas pessoas ele se acostumaram. vamos dizer, um início um ali, uma início. sementinha. Exatamente. Aí o corretor, ele tem que aprender que ele tem que tirar a bunda da cadeira. Porque se ele ficar sentadinho, só esperando o lead, a lista de lead, aí sempre é a culpa da imobiliária, porque o lead é ruim, não é? Então, assim, ele E ele precisa... fica muito dependente de uma Total, estrutura. total. Eu sempre digo para os corretores, cara, se você só vai depender do lead, você vai comer a migalha que vai cair da mesa de quem está se Sobrar, banqueteando. E quem que está se banqueteando? Aquele que faz relacionamento. Sim. Então, assim, ó, a principal coisa que eu diria para o corretor, o que é? Leia para aprender diversas coisas. Sim. Porque nós temos clientes de diversos segmentos. Se eu for conversar com qualquer tipo de pessoa, presidente, eu tenho assunto. Sim. Porque eu sempre fui curioso para aprender. Claro. Eu sou um cara que eu amo vinho. Se eu sei que o cara gosta de vinho, aí nós vamos conversar a noite toda sobre vinho, sabe? E sobre Quando viagem... cansar de falar de vinho que vai entrar o... Exatamente, sabe? Então eu vou falando sobre diversas situações para depois eu entrar no assunto. Claro. Porque aí você vai envolvendo. Criando a conexão, realmente isso aí, né? Então esse é o principal, é conectar. Isso aí é realmente o que vai fazer a diferença, né, Jorge? Eu vejo que não é por acaso que o nome é Conexões Imobiliárias. Exato, né? é isso aí. Porque eu enxergo que por mais que exista tecnologia, o afeto, o afago, o olho no olho, o aperto de mão, o abraço, esse calor humano, ele é necessário. Ele é necessário. Isso é um tema que tem sido colocado assim, em diversos momentos, né? A questão da inovação, da inteligência artificial, da tecnologia, enfim. Vai tomar o espaço. Mas agora tu traz um ponto que é fundamental e que eu também já ouvi de outros profissionais, né? O humano, ele não vai ser superado, acho que nunca. O que tu entende? O que eu vejo? Eu vejo que a tecnologia é inevitável. Sim. Né? Achando bom ou ruim, eu particularmente tem coisas que eu não acho muito legal, mas isso é uma opinião minha. Claro, claro. Né? A própria inteligência artificial substituir o ser humano para algumas situações. Sim. Enfim, isso aí dá uns 50 podcasts para conversar, né? Não vamos entrar nos detalhes, mas isso é inevitável. Sim. Mas enquanto que a gente tiver essa possibilidade, nós temos que estar cada vez mais preparados para nos relacionarmos. E as próprias pessoas também gostam disso, né? E querem isso. Elas querem, certeza. Vamos dizer, esse afago. Com certeza. Elas não querem ser enxergadas, de repente, só uma oportunidade de negócio. Não.
ali por trás daquela oportunidade de negócio tem uma família, tem um sonho, tem necessidades, tem vontades, tem algo muito maior do que a unidade monetária, eu digo, ou do que a unidade lá da propriedade, né, da estrutura física, da construção. Tem Exato. muito mais coisas envolvidas que o profissional que eu acho que tem uma visão e uma percepção nesse sentido de quanto emocional faz parte do processo, ele vai ter uma caminhada mais produtiva. E assim, ó, presidente, eu não sei quanto tempo nós temos, Não, a gente está partindo aqui para o fechamento, só mas também não vou então, te deixar de aproveitar o Jorge Palauro aqui compartilhando conosco. Fica à vontade olha, aí. olha só o É, que eu vou fazer esse final de semana. A gente veio, nós chegamos aqui segunda-feira, né? A nossa base aqui é Osório, porque a minha esposa é de Osório, sim, né? Apesar de eu ser de Torres, mas nossa base é em Osório. O que que acontece? A gente veio, aí nós vamos ficar uns 12 dias, 10, 12 dias aqui, resolvendo algumas coisas claro, familiares, mas também para atender 4 clientes. sim, Aí, presidente, tem um cliente que foi indicação de um grande amigo meu lá de Santa Catarina. Esse cliente é de Blumenau. Aí a gente está conversando já faz um tempo. claro, Aí, semana passada, ele chegou para mim: Jorge, eu tô vendo um negócio aqui num leilão. Comprar um apartamento num leilão. O que que tu sabe sobre leilão? Aí eu falei para ele: bah, André, assim, ó, eu vou ser sincero contigo, eu não vou falar sobre algo sim. que eu Não é a não área que eu tenho domine, propriedade, né? Talvez tu possa comprar algo muito bom e realmente fazer um baita sim, dinheiro, porque sim, ele quer investir, claro, claro. né? Mas eu Tá não vendo? conheço a situação. Eu acho que aí tu precisa conversar daqui a pouco com um corretor que tenha esse conhecimento que eu não Sim, tenho. sim, Aí ele disse: pô, Jorge, obrigado pela tua sinceridade. Aí ele foi pro leilão, presidente. E não deu. Aí na segunda-feira, a gente vindo pro Rio Grande do Sul, ele me ligou no caminho: Jorge, não deu certo. Eu quero ver contigo o apartamento aquele. voltou para ele. Aí eu bem assim: tá, quando que tu queres ver o apartamento? Ah, eu quero ver agora sábado. Tô indo sexta-feira só para atender ele. E volto sábado, porque eu Sim, tenho compromisso aqui, né? Então, esse tempo claro, que que tu faz isso pelo cliente, isso não tem preço. sim. Porque o que que acontece? Você pode fazer qualquer coisa por uma Na pessoa. realidade, ele passa a ser dentro do processo a parte mais importante, e isso também ele sente, né? Essa Exatamente. importância, essa dedicação, esse interesse, não pelo que ele pode te gerar de retorno, mas sim o que tu pode gerar para ele de Exatamente. solução ou de atendimento àquela necessidade. Exatamente. Porque o tempo não volta. Sim, É um dia a menos da minha vida. Então, eu tô dando isso de presente pro sim, cliente. Então, quando a gente vai visitar, inconscientemente, esse é o entendimento que a pessoa tem. claro. Você tá dando um dia da É. sua vida para ele. E isso não tem dinheiro que pague. E é isso que o corretor precisa Esse está entender. preocupado comigo, né? Com a minha. É, Exatamente. E é isso que o corretor é, precisa entender. claro. E é isso que eu passo nesses treinamentos, porque eu falo muito sobre inteligência emocional, Sim, né? Eu trabalho muito a questão da inteligência emocional, porque ele precisa ter esse entendimento, sim. né? Então, é basicamente isso. Maravilha. Jorge Palauro, o criador do método corretor Sangue no Olho. Foi um bate-papo aqui excelente. Te agradeço muito pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pelo compartilhamento, por essa disponibilidade, né? Eu sempre gosto de frisar assim, a nobreza que está em quem se permite a compartilhar. Porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que vão ficar com tudo. E eu acho que a gente tem que realmente ir dividindo. Por isso que eu repito várias vezes, né? A gente vai dividindo, vai multiplicando e aí as coisas vão acontecendo. Então, muito obrigado, Jorge, por ter estado aqui conosco nesse momento aqui do Secovcast. E com certeza teremos ainda vários outros, né, Com para certeza. conversar aí, para conectar e também para poder proporcionar para as pessoas esse compartilhamento de conhecimento. Obrigado e também obrigado aí a todos que estiveram acompanhando conosco. Valeu.